Olá a todos, vamos começar. Ai. Se o problema for água, não é o problema, porque nós temos garrafas. Tem que tomar bastante água, né? A água é essencial para a vida. Então, temos água. Se o problema for água, né? Essa aqui tá vazia. Essa eu tenho que esvaziar, vou deixar aqui. Deixa aqui. Essa aqui já tá vazia. Esperar o pessoal entrar aí, a gente começa essa... Não quero dizer aula, né? Eu vou, na verdade, dar umas dicas aqui que podem te ajudar muito. Então, esperem. Deitar o microfone aqui que ele tá escondendo o meu rosto. Né? Aqui, assim, essa altura tá bom. Um pouquinho mais. Aqui tá bom, né? Eu espero que seja bom. Obviamente eu vou deixar isso aqui gravado, então não tem por que realmente eu esperar tanto. Enquanto isso eu vou mandar para algumas pessoas, né? Que eu não avisei, eu simplesmente comecei a live. Então eu vou mandar para os seguidores aqui. O pessoal que segue. Estar ciente. Né? Bem, vamos lá. Né? Como eu disse, eu vou deixar o gravado e posteriormente eu vou editar, né? Então, para poder estar fazendo aí, colocando no canal no YouTube e em outros lugares também, para que mais pessoas possam ver, né? Após o gravado. E eu já vou começar falando justamente sobre isso, né? A água, que é essencial, porque a água realmente tem propriedades que nos ajudam muito, e principalmente no combate da própria ansiedade, pois é verdade, a água é poderosíssima, né? E o primeiro pós água, né? Importantíssimo você estar em dia aí bebendo água, né? Como dizem bastante médicos por aí, né? No mínimo, não, brincadeira, você tem que ter pelo menos aí 2 litros de água, né? Por dia, né? Se você bebe menos que isso, você... como é que eu posso dizer, sem te preocupar, você vai morrer. Não, brincadeira. Brincadeira, gente, é cara. Eita. Travando o celular aí. Mas vamos começar, né? As principais técnicas, né? E a gente, quando eu falo a gente, eu falo no meio terapeuta, a gente procura sempre mostrar para a pessoa a importância da respiração, né? A sua respiração, ela vai ditar a sua ação, tá? Então, se você tá com a respiração assim, que tem pessoas que chegam nesse nível, né? E principalmente quando elas têm o quinto caso, né? Como quem viu a minha postagem viu, os 5 estágios da ansiedade viram que o último é a síndrome do pânico, correto? Quando as pessoas tendem a ter o início da síndrome do pânico, é justamente a respiração que está errada. A respiração está totalmente errada e não condiz com a situação, né? Porque como desperta essa sensação da da síndrome do pânico, né? É nada mais, nada menos do que... Opa. Tinha algo tocando aqui no bolso, peraí. Oh, é só o reloginho aqui, né? Formando a hora. Eu senti falei, que isso? Eu esqueci que eu tava com o relógio aqui no bolso. Voltando aqui, né? Eu estava dizendo sobre a síndrome. Levei um susto, real.
Deixa ele... Pronto. Enfim. Então você tá você tá num lugar normal. Você tá na escola. Normal, tá todo mundo ali, sei lá. Na hora do intervalo, todo mundo brincando, outros comendo ali. A merenda, ok. E do nada, simplesmente do nada, você sente que você vai morrer ou que algo vai acontecer de ruim e você começa a pensar coisas que do nada. Você fala, mas por que eu tô pensando nisso? E isso começa a criar coisas. E aí você começa a sentir o seu coração. Sua respiração já muda do nada. Você que estava respirando normal. Ou seja, você nem percebeu que estava respirando. Você do nada começa... E fica aquela sensação de que tem algo entalado aqui. E você já começa a entrar em pânico total. E acha que vai morrer. O que é isso? Isso é nada mais nada menos que a nossa amígdala, responsável por essa emoção, causando algo que nós chamamos de luta e fuga. O que é a luta e fuga? Bem, para isso a gente tem que voltar um pouquinho, né? Eu não quero me alongar tanto porque o Instagram tem um limite aí, né, de tempo, então eu não posso perder esse tempo todo, né? Porém, nos primórdios da humanidade, né? A gente tinha muito que lutar e fugir, né, para sobreviver, né? Então, acabou que a nossa amígdala, que é essa parte primitiva ainda do nosso cérebro, guardou essa informação. A gente tem que lutar e fugir, né? E é completamente normal e até nos ajuda, né? Ajuda muito a gente, por exemplo, em uma situação de um assalto, né? Você tá andando na rua tranquilamente, sua respiração tá normal, você tá andando normal. Não tá pensando em nada, você tá só andando. E aí vem um ladrão já, vai, passa tudo, passa tudo. Nessa hora, a sua amígdala libera, né, essa informação de, opa, temos que lutar ou fugir, né? Que aí você já... Ou seja, ele manda essa informação e aí vem adrenalina, cortisol, em todas essas coisas para te ajudar com a luta e a fuga. E isso, nessa situação, beleza. É completamente normal e você não vai ficar, meu Deus, eu vou morrer. Não, você ativou essa adrenalina e você sabe que essa e essa respiração errada é por causa da situação. Agora você tá em um parque ou na escola e vem essa sensação, não faz sentido. Mas por que essa sensação ativa? É justamente por conta dessa falta de controle dessa parte do cérebro. E a gente vai aprender isso, tá bom? Beber uma aguinha aqui pra gente começar. Então, já quero fazer esse exercício aqui para vocês começarem. A primeira coisa, e é até bom no caso de você estar em começo de uma crise, é você se concentrar na sua respiração. Então, vamos procurar como eu posso concentrar na minha respiração. Então, ó, eu tô aqui, tô começando. O que eu faço para controlar isso aqui? Não tem como controlar isso. Tem, né? Até porque quem tá criando é você mesmo. Então, da mesma forma que você criou essa respiração ofegante, essa respiração errada, você pode criar a respiração que vai te dar o controle não só do seu emocional, mas de todo o seu corpo, tá bom? E como posso fazer isso? Primeiro passo, tome bastante água. Não é meme, realmente a água vai te ajudar muito. O segundo passo é justamente isso. Então você percebeu que tá tudo... Tô ofegante aqui, não sei porquê, eu não tô correndo, eu não tô fazendo nada e começou essa sensação. Senta, se você estiver já sentado, melhor ainda. Senta, não precisa fazer... Senta. E pessoas que fazem, né, música, aula de música e tudo mais, já estudam essas técnicas de respiração, né? E é importantíssimo. Vocês vão aprender hoje também. Então o que você vai fazer? Você vai inspirar mais fundo mesmo, durante uns 5 segundos, com as narinas, e depois vai soltar com a boca pelos mesmos 5 segundos, tá? Então você vai fazer... Vou tentar fazer bem perto do microfone para ver se captura, tá? Então você tá aqui, ó. Você tá todo ofegante aqui, como se estivesse numa maratona. Aí você vem, dá essa primeira soltada de ar, né? Para sair toda essa pressão que tá tendo.
né? Se você não bebeu água, dá aquela... Porque isso aqui também é uma liberação de ar, essa... né? Já manda essa informação pro cérebro, opa, tá errado aqui. Depois de fazer esse... Então você vai vir com a narina. Detalhe, não traga essa inspiração pro pulmão, porque nós aprendemos a inspirar e respirar com o pulmão, né? Porque, tem que ir pro pulmão, o oxigênio. Beleza, porém é errado. O modo certo, e é isso que quem faz aula de música aprende, é justamente você vir aqui, quando você inspirar, traga para o diafragma. Diafragma, a barriga, tá? Não vamos ser tão técnico hoje. Então eu aconselho você segurar a mão na barriga. E aí você vai inspirar e tem que sentir a respiração nessa área, não no peito. Então olha só, ó. Vamos ver se de lado mostra que eu fico mais gordinho, ó. Entenderam? Então você vai fazer essa respiração com o diafragma, que ele sim ajuda a acalmar a sua respiração, tranquilizá-la, tá? Então você vai fazer isso 5 vezes, durante 5 segundos cada vez. Então você vai, já fizemos uma, certo? Durante 5 vezes você vem... sem pressa, devagar e não precisa forçar, tá? Você não precisa fazer... Você vem tranquilo, tá? Então... E o soltar também tem de ser devagar. Os dois devagar, sem pressa. Na terceira vez você já vai começar a perceber que tá se acalmando, já tá tendo um controle sobre as suas emoções. E isso é muito bom. Toma mais um golinho de água. Eu tô indo pra segunda garrafa, mas não precisa exagerar, sabe? É só pra molhar a boca mesmo. E a garganta. Isso é importante também. Mas enfim, vamos começar. Então, após a respiração, que já vai te ajudar muito, há outras técnicas que eu vou passar agora para durante o seu dia a dia, o seu cotidiano, você fazer, né? Então, é meio que uma autoterapia que eu estou ensinando para vocês, tá? Então, daquela preparada. Então, vou passar dicas para vocês muito, mas muito valiosas, tá? Então, isso é... E o que eu vou passar para vocês é justamente se você estiver passando por uma crise, vamos supor agora. Então, após essa respiração, você respirou e tá, eu acalmei um pouco, mas ainda me sinto. Não se preocupe, é completamente normal. Não é só com a respiração que a gente consegue controlar a ansiedade, tá? Vão vir agora as técnicas. A respiração é a primeira, tá bom? Você conseguindo controlar a sua respiração, estamos prontos para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Vai parecer um pouco, nossa, você não tá me dizendo isso, né? Mas é. Eu vou dizer de um modo bem nítido. Enfrente o seu pensamento. Mas como é? Para com isso, cara. Pra você é fácil, né? Você é terapeuta. Eu não sou. Como eu vou enfrentar meu pensamento? E aí você já começa. Calma, calma, respira. Ó, de novo, inspira. Tem como fazer isso sim. A sua mente é poderosíssima. Tá bom? Você consegue, você é capaz, tá bom? Você vai enfrentar ele. E como? Porque a lógica é isso. E é isso que eu quero enfatizar. Toda emoção, raiva, toda emoção que você desperta durante o dia, mais que você fala, nossa, tomei essa atitude irracionalmente, eu não tava pensando. Toda emoção tem lógica. Isso é batido, tá? Toda emoção tem lógica. Eu quero que você anote isso no caderninho, para não esquecer.
Ou seja, se tem lógica é porque foi formulada, certo? Pois bem, toda emoção tem lógica. E a lógica está por trás do medo. Sim, o medo. Ou seja, você não quer ter aquele pensamento. Você não quer. Sabe aqueles pensamentos que vêm do nada? Cara, você tá ali com a sua família, comendo um churrasco, vamos supor. Então ali, e aí do nada vem, sei lá, um pensamento de que você vai morrer, do nada. Vem esse medo e você já começa. Ai, meu Deus, e aí a respiração. Vem aquela ação do luta e fuga, correto? Essa ação da amígdala, para proteger justamente dessa sensação que começou com uma formulação aqui completamente maluca. E você fica, mas por que eu tô tendo esse pensamento? Por quê? Né? Você tem medo do pensamento que vem, e esse medo ele vem junto com o pensamento, é automático. Veio o pensamento seu e você já começa a ter paranoias, né? Você precisará descobrir, e eu estou aqui para te ajudar a descobrir. Se precisar mandar mensagem, pode mandar, tá? Como definir a sua mente? Como assim definir minha mente? Sim, nós, e principalmente quando temos esses transtornos, são justamente porque criamos padrões e o nosso cérebro, ele cria padrões, né? E ele é formado de padrões. Então o padrão que você impõe a ele é o padrão que ele vai seguir para todas as áreas da sua vida, tá? Você conseguindo definir a sua mente, colocar novos padrões, você vai conseguir padronizá-lo para não temer esses pensamentos mais e esses pensamentos não prejudicarem. Porque é completamente normal, como é que eu posso dizer? Temos alguns pensamentos meio maluco assim, do nada, sabe? Você tá, sei lá, tranquilo, deitado, e do nada vem um pensamento de, quem nunca, né? E se você pegar um carro e sair atropelando todo mundo? É maluco dizer isso, mas é até normal isso. O problema é quando esses pensamentos vêm assim, frequentemente e te deixa mal. Se é aquele pensamento que você, oxe, o que eu tô pensando? E vai embora, tá tranquilo, você não tem nenhum transtorno, tá safe. Agora, se esse pensamento fica ali na sua mente e te traz coisas no corpo, meu amigo, manda mensagem aqui pro Tio Ney. Mas, brincadeiras à parte, é exatamente isso. É normal ter uns pensamentos às vezes. Agora, se isso é frequente e te faz mal no corpo, então você tem um transtorno, tá bom? Não importa o quão maluco seja. Não importa. O pensamento, vem pensamentos assim muito loucos, tá? Mas quando você aprende a enfrentá-los, e você, ou seja, você cria um padrão que enfrenta este antigo padrão, que te causa medo e tal, que é o famoso, por exemplo, quem tem medo de escuro, né? Se você enfrentar esse medo do escuro, é claro que de primeira você não vai conseguir. Porém, o medo de escuro é um medo totalmente irracional. Porém, lembre-se, o medo é uma emoção e toda emoção tem lógica. Ou seja, o seu medo de escuro talvez foi implantado por algum familiar, né? Quando você era pequeno e aí você ia bagunçar no outro canto, e aí seus pais diziam, não vai pra lá que tem bicho papão. Querendo ou não, isso vai fazendo com que o seu cérebro entenda que escuro é perigoso. Entenda? Então, essa quebra de padrões vai te ajudar e muito, tá bom? A não temer mais esses pensamentos e vencê-los, tá? E aí, quando você conseguir enfrentar, você vai pro o terceiro passo, na verdade, né? O primeiro é a respiração, o segundo é você enfrentar o pensamento e o terceiro é você criar pensamentos. Olha só que legal. O ser humano tem uma capacidade incrível de criação e memória. O problema é que essa coisa de criação e memória é mais forte na infância, né? Infelizmente, por conta de cultura e tudo mais, é muito tirado da gente, né? Você vai rabiscar sei lá, uma geladeira, seus pais te batem, pronto.
A criança que tinha toda essa criatividade, todo, sabe? Nossa, olha as possibilidades, o que eu posso fazer. Ela vai se recuando. Por quê? Porque ela cria nela que ela vai ser punida se ela criar. Por isso que quanto mais a gente cresce, mais a gente vai perdendo qualidades, tá? Mas isso sempre fica lá, tá bom? Você tem isso no seu cérebro e a gente vai exteriorizar isso, tá bom? E então você consegue criar pensamentos, criar padrões. Sim, eu sei, eu tô bebendo muita água. É um padrão que eu criei, é um padrão que eu criei. Eu era um moleque que não tomava água. Hoje, você viu, vieram um tanto de garrafinha, né? Vamos parar de enrolação. Enfim, quando sua mente, a sua mente, você mesmo, quando eu falo sua mente, não é quem está fora de mim. Sua mente está acostumada com pensamento de medo. De novo, seja pela família, seja. Não importa o modo, tá? Não importa. O medo de criar. Porque esse medo de criar, como eu falei, pode ter sido causado até pelos seus próprios pais, mas não os culpe. Às vezes, cara, querendo ou não, infelizmente, acontece, né? Não vai aí. E isso vai causando na criança, principalmente até os 10 anos de idade, algo muito negativo, um impacto emocional muito forte na criança, e aí, né, tende a ser tímida e a ter problemas como esse, tá? Então, papais, por favor, tá? O método de criar, esse método aí de criar pensamentos, né? De você ter essa criatividade, e se for assim, o famoso ver a garrafa meio cheia, né? Vai fazer você enfrentar seus medos, cara. Porque, por exemplo, alguém tem medo de escuro. Pessoa, por que eu tenho medo de escuro? Não tem nada lá. E eu fui assim que eu acabei com esse medo. Eu tinha medo de escuro, né? E aí eu falei, cara, vou enfrentar esse medo. E se eu for lá e tiver, sei lá, um doce que eu gosto de pé de moleque, falei, se tiver pé de moleque lá, hein? Aí eu fui lá, e, enfim, entendeu? Cria historinhas. Você vai falar, que idiota, cara, eu sou adulto já. Pois é, você é um adulto problemático. Se você criar histórias, se você tiver esse pensamento positivo, não precisa ser uma história absurda, algo positivo. Cara, o escuro é só falta de luz, cara. Por que eu tô com medo disso? Por que eu tô com medo disso? É só com alguma luz ou simplesmente entender que não vai ter nada ali no escuro, porque nada consegue ficar no escuro. Então, para quê? Entendeu? Vai criando esses pensamentos para você chegar lá forte e falar: "Nossa, é só isso? Isso aqui que eu tenho medo?", sabe? Esse é o terceiro, ou seja, primeiro, sua respiração. Depois você vai enfrentar o pensamento, né, confrontar ele. Depois você vai criar um pensamento. E após criar um pensamento, você vai escrevê-lo. Sim, é importantíssimo você escrever o que você está pensando. Mas eu não vou estar com um caderno 24 horas na mão. Deveria. Um bloquinho de notas, alguma coisa. Porque se você começar a perceber os padrões do seu pensamento, você vai saber qual padrão você tem que modificar. Entendeu? Você tem que saber a raiz do seu problema. Então, se você... Opa, mas eu penso muito nisso. Então, já sei que eu tenho que mudar, repadronizar, né? Então, escreva. Se você anotar no caderno, um pedaço de papel, sei lá, um modo que você conseguir achar, né? Isso faz com que a mente relaxe. Quando você escreve, quando você passa algo que está aqui pro papel, você relaxa a mente e torna aquilo que estava na sua mente esquecível, porque você já passou para algo. Então o seu cérebro entende. Fizemos um backup. Ele armazenou no Google Drive. Ele limpou a memória e colocou em outro lugar, tá safe. Se eu precisar daquilo é só pegar. Entendeu? Então, olha como o cérebro funciona. Tá? Essa prática de anotar pontos pode ser positivos ou negativos, porém, quanto mais negativos é melhor, que aí você sabe qual padrão você mudar. Então, por exemplo, pensamentos ansiosos, pensamentos de medo, né? Quanto mais você escrever, passar isso para o papel, mais tende a apaziguar o seu cérebro. A sua mente, ela fica num estado de, ok, tiramos isso da lixeira, sabe? Então, dá essa sensação de, ufa, até que enfim saí daqui, né? E esquece o problema, né? E você acaba vencendo, tá? Então,
controlar a respiração, enfrentar o seu pensamento, criar o pensamento, vamos ser criativos, pessoal, vamos ser criativos, escrever o pensamento, tá? Então, essas são pitadas, é a introduçãozinha do que você pode fazer quando estiver no início de uma crise, tá? Então você faz isso, vai te ajudar muito, galera, tá? Outra maneira bastante eficaz é o planejamento estratégico. E vocês viram que eu tomei bastante água e isso faz o quê? Vontade de ir no banheiro, eu vou ali rapidinho aqui do lado, já volto, não sai não, pera aí. Coisa rápida. Vou tirar essa cadeira daqui porque ela atrapalha. É coisa rápida, eu já volto. Já estou voltando, hein? Não sai daí que eu estou voltando. Bem, eu voltei. Como eu disse, rapidinho. Como eu ia dizendo, mais um pouquinho de água. Bem, vamos voltar. Eu falava sobre o quê? Eu falava, gente. Planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele pode te ajudar muito. Na verdade, pode não. Ele vai te ajudar e muito a colocar a sua vida nos trilhos, em perspectiva, sabe? Por quê? Quando você faz, por exemplo, em um caderno, como eu falei anteriormente, você escreve ali os seus pensamentos e tal. Isso é uma espécie de você mapear o seu cérebro, mapear os seus problemas. Você fazendo esse mapa mental e principalmente físico do que realmente está acontecendo, você consegue, nossa, olha só como tem um problema aqui. Então meio que você faz uma autoterapia mesmo, você começa a entender aonde estão os problemas que mais te prejudicam mesmo, sabe? Que às vezes nem era o que você pensava que era. Então essa perspectiva que você tem agora do mesmo problema, você fala, nossa, eu nunca olhei dessa forma. E ao olhar assim com novos olhos, você consegue então arrumar aquilo que está, esse padrão errado aí, você consegue modificá-lo, tá? Então, anota, é sério, não é brincadeira, anota, parece idiota, mas não é. O nosso cérebro funciona dessa maneira, cara. Ele entende que você está enviando Bluetooth ali. Ah, tô passando aqui. Se você tiver com raiva, escreva. Nossa, que ódio. Sabe, uma coisa, eu não sei porquê, na verdade eu sei, né? O ser humano perdeu esse costume de ter diário, né? E ainda mais se você for homem, nossa, hoje você é zoado, você é massacrado se tiver um diário, né? Mas é importantíssimo ter um diário. Cara, o diário é a coisa mais terapêutica que existe. Se você tem um diário, por favor, escreva nesse diário. Tô com ódio. Descarrega no diário. Vai te ajudar muito, tá bom? E aí, quando você conseguir fazer esses mapas, cara, então tem que melhorar nisso. Ó, isso aqui não tem por que eu fazer. Olha, isso aqui eu tenho que fazer mais. Você começa a ver aonde está realmente o seu problema, tá? E aí você consegue fazer o quê? Um gerenciamento de tempo, cara. E aí existem duas coisas que as pessoas se confundem, né? Que é o gerenciamento de tempo e o gerenciamento de atividades, que são coisas diferentes, tá? Tempo e atividade são coisas diferentes, até porque o tempo para todos é o mesmo, né? As atividades serão diferentes, mas o tempo é o mesmo, 24 horas, 12 horas dia, 12 horas noite, enfim, é o mesmo, tá?
Por exemplo, eu tenho um exemplo muito legal, né, dessa questão do tempo, só fazendo um parênteses aqui, que é uma história real, né? Certa vez foi um viajante, assim, sabe? Aquelas pessoas que gostam de viajar ao redor do mundo, gostam, né? Que podem, que podem e gostam de viajar ao redor do mundo. Ela foi passar um tempo com os beduínos da Arábia, né? Os povos beduínos, o pessoal que mora no deserto, enfim. E ao chegar lá, né, ficou 3 dias, se eu não me engano. E no terceiro dia, né, eles estavam conversando, né, o beduíno perguntando para ele como era a cidade e tudo mais, né. E o morador lá explicando como era a cidade e tudo mais, perguntando também como era viver no deserto, né. E conversa vai, conversa vem. O viajante perguntou, né, mas eu percebi que vocês não têm relógio aqui. Vocês não têm relógio. Como é que vocês conseguem administrar o tempo, né? E aí ele explicou, não, a gente tem nossas técnicas ancestrais e tudo mais. E aqui o tempo é tranquilo, a gente passa, consegue fazer isso, produzir isso. E aí o viajante, como assim? Vocês conseguem fazer tanta coisa assim? E vocês nem têm relógio, vocês conseguem certinho programar e tudo mais, e faz isso, faz aquilo. E aí o beduíno deu a maior lição de todas para ele. Ele olhou e falou assim, olha, realmente nós não temos o relógio. Essa tecnologia pra gente não existe, né? Vocês têm o relógio, porém nós temos o tempo. Cara, que lindo isso. Nós temos o tempo. Quer dizer, o tempo é o mesmo para os dois. Independente, Arábia, América, o tempo é o mesmo. São 24 horas, mas eles produzem mais. E, cara, todo esse clima caótico, vou trazer pra cá, pra São Paulo. São Paulo é, cara, não para um minuto. Tá tudo caótico, tão caótico, parece que o tempo passa tão rápido e 24 horas são 24 minutos, na verdade, é tudo corrido. O que você não consegue fazer hoje, você não vai conseguir fazer amanhã, e você tem que deixar pra semana que vem, talvez nem vai conseguir fazer, e é tudo corrido. E lá ele sem relógio consegue administrar o tempo tranquilamente. Então, é questão de você dar prioridades, né? Então você fazer esse mapinha mental, cara, vai te ajudar muito, ainda mais se você mora em São Paulo. Você vai começar a ver que dá tempo de fazer sim as coisas que você queria tanto fazer. Você fala, não dá tempo, tô sempre trabalhando e não sei o que. Começa a fazer este mapinha, tá bom? E aí você vai ver que você tá fazendo um grande plano, né? E é maravilhoso você ter planos para isso. Porém, o mais importante é o plano em prática. Né? É muito bom ter planos. Quem não tem plano, né? Porém, não colocar em prática, em prática não adianta nada, né? Não basta apenas planejar, gente, né? Ainda mais as suas atividades, né? Por exemplo, pessoas que querem começar uma dieta. Ah, vou começar uma dieta aqui. Ah, que bonito. Ai, eu gostei da ideia. E aí chega o dia seguinte, a pessoa já, não, mas eu faço amanhã, e esse amanhã nunca chega. E o plano tá lá. Mas cadê a prática? Cadê né? Essa força existe dentro de você. Você consegue sim, tá bom? É importantíssimo cumprir o plano, seguir o plano, tá? E para isso acontecer, você tem que ter uma... Se você não conseguir ir no terapeuta, você tem que ser o seu próprio terapeuta. E como você? Tendo uma conversa com você mesmo. Depois de você ver como tá, né, a sua respiração, enfrentar o seu pensamento, ter criado um pensamento, escrevido, né, depois de você ter descarregado ali no diário, né, o que você está sentindo no momento ali, o pensamento que veio, depois de você fazer o planejamento e começar a pôr em prática, né, quando você estiver no meio da prática ali, né, ter essa conversa, tipo, olha, caramba, realmente estou conseguindo fazer. É porque quando você começa a sentir uma crise de ansiedade, né, uma grande ajuda a você é dar uma palestra, cara, sabe? Uma palestra motivante, encorajadora para você mesmo. Usar como é que eu posso dizer? Uma conversa interna positiva,
Porque a gente conversa com nós mesmos o tempo todo. Mas é só criticando a gente. Nossa, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não. É só coisa negativa. Se você alquimizar, mudar isso para positivo, você vai ver como vai melhorar a sua vida. Tá? Outra coisa muito legal também é a imaginação guiada. O que é a imaginação guiada? Vai muito naquela do você criar o pensamento. Né? Só que aqui é diferente. Você vai projetar, na verdade, coisas que você quer para sua vida positiva. Você não vai projetar. Porque muitas vezes a gente projeta coisa ruim e a gente nem percebe. A gente, certeza vai ser a mesma coisa esse ano e não sei. Cara, a força da palavra, ela realmente não é mística. Realmente existe. Se você é uma pessoa negativa, a sua vida vai ser negativa. Ah, mas eu sou assim, eu sou negativo. Então muda isso. É um padrão que o seu cérebro criou. É um padrão que o seu cérebro está acostumado. E é um padrão que o seu cérebro consegue sim despadronizar. Mindset, né? Se você conseguir, e você vai conseguir, passar por todos esses processos que eu falei para vocês, vocês vão chegar nessa conversa íntima e vai perceber a evolução de vocês, tá? E para acabar, tem duas coisas muito importantes também depois de tudo isso, que é oração ou meditação, tá? Se você é religioso, você pode usar a oração como uma maneira de cessar a crise, tá? Porque segundo pesquisas, mostraram que a oração é uma maneira muito, mas muito mesmo eficaz de você acabar com a ansiedade, cara. Porque quando você vem aqui e se concentra, pode perceber, você está concentrando a sua respiração. Você está aqui, a sua respiração está sendo controlada, e a partir do momento que você tem controle da sua respiração, você tem controle da sua mente. E aí você consegue, né? Não estou falando aqui que não tem ação de Deus e tudo mais, eu respeito. Se você não é muito de oração, tente uma meditação. Não precisa ser místico, não precisa ser uma meditação mística. Meditação é porque mistificaram muito a palavra meditação, né? Mas você pode simplesmente ali fechar seus olhos e concentrar na sua respiração. E é isso que é a meditação. É você concentrar na sua respiração para começar a ter domínio do seu corpo, os sentidos, né? Você começa a ouvir mais, você começa a sentir mais, né? Você se desliga ao mesmo tempo que liga completamente, né? Então, toda essa elevação de estado, né, consegue fazer com que a sua consciência se limpe e entenda realmente o que está acontecendo, tá bom? E a última e mais importante aqui, gente, pratiquem gratidão. Porque é muito comum a gente passa alguma coisa na vida, ai, tá vendo, tá tudo errado na minha vida, e é só comigo que acontece, não sei. Quando começar esses pensamentos de dar tudo errado na minha vida e culpado sou eu, respira, inspira, respira, faz uma meditação, converse com o seu eu interior e comece a ver tudo que você passou, cara, e tudo que você evoluiu, e agradeça. Comece a falar coisas boas de você mesmo. Isso vai te ajudar muito, sabe? Nossa, eu passei por isso, eu chorei muito na época, mas hoje eu vejo que isso me ajudou, isso me evoluiu. Caramba, muito obrigado, Cosmos. Muito obrigado por tudo que aconteceu. Seja grato, sabe? Isso você consegue até evitar briga de trânsito, briga que nem precisava ter. Sabe? Tipo, você bateu o carro, foi uma batida feia, porém você e quem bateu tão vivos e inteiros. Cara, vocês estão vivos. O carro, entende? Tipo, bateu, você vai vir aquela adrenalina, vai vir a sensação de luta e fuga, mas você, cara, você tá bem, cara? Pô, depois a gente resolve isso aí, esse BO, tá? Ver quanto vai ficar. Cara, você percebe que as coisas vão começar a mudar na sua vida. Quando você tiver um novo parâmetro, um novo olhar da mesma situação. Você vai falar, cara, realmente não precisava estressar. Ah, mas eu tava vindo, o farol abriu pra mim e o cara... Cara, às vezes você não sabe como tá a cabeça da pessoa também, então tem essa questão de entender o outro. Vocês vão começar a perceber que a prática do amor, não só a si próprio, né, que é
é importante, mas a prática do amor no geral vai te ajudar e muito, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Eu vou arranjar um jeito de deixar o link do meu podcast aí. Eu tenho no Spotify, abri também no YouTube, tá? E vou tentar colocar aqui no Instagram também. E, bem, vou estar deixando aí, tá bom? Muito obrigado, espero que eu tenha ajudado vocês. E, sim, eu tô suando, incrível, né? Bebi tanta água, mas não adiantou muito, né? Tô suando justamente porque aqui é calor e eu tô de terno, então... Mas, enfim, tá? Sigam o perfil, vão ter publicações para ajudar muito. A primeira publicação já dá indícios ali os 5 estágios, né, da ansiedade. Você vê em qual você está, se você se identificar com os sintomas, tá bom? Um beijo, tchau, tchau a todos vocês. Muito obrigado, viu?